Meus irmãos, guardem bem isto. As trombetas particularizam a libertação do Israel de Deus, que é o povo de Deus. Não significa mais somente aqueles de entre a nação judaica, dos tempos dos primeiros cristãos que aceitaram a mensagem trazida por Jesus. Hoje, o Israel de Deus é toda a humanidade que cumpre a ordem máxima do Cristo: amai-vos como eu vos amei. E elas, as trombetas, apresentam os fatos políticos, guerreiros, desde os tempos iniciais da humanidade. Fatos esses que são acrescidos atualmente pelo entendimento intelectual já alcançado por esses elementos constituintes da humanidade espiritual. Ou seja, as trombetas não significam mais somente os fatos humanos, mas também fatos espirituais que mexem com a espiritualidade do ser humano, mexem com a sua intimidade. Pode-se dizer, todos aqueles resquícios que sobraram dos selos são afetados agora pelas trombetas para limpar definitivamente o ser espiritual e deixá-lo pronto para entrar no reino de Deus. Hoje vamos reler juntos aqueles versículos que indicamos num dos programas anteriores a respeito da estrutura do texto do Apocalipse, que mostra como as diversas passagens se completam, apesar de estarem grafadas uma distante da outra. Na sequência que tomamos para exemplo, pedimos que vocês identificassem o que havia de comum entre os diversos versículos indicados. Pois bem, a palavra ira, ou somente ira, que às vezes pode vir como cólera, é o que há de comum entre esses versículos, mesmo que não apareça grafada no texto. Vamos conferir. Identificada no capítulo 11, ela aparece no versículo 18. Chegou, porém, a tua ira. Então sugerimos que vocês lessem nesta ordem os seguintes versículos em seus respectivos capítulos. Capítulo 10, versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Já não haverá demora. Aqui, apesar de não aparecer grafada a palavra ira ou a sua correspondente cólera, a expressão já não haverá demora anuncia que essa ira de Deus cairá sobre o mundo. Capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Capítulo 11, versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Capítulo 11, versículo 18. Chegou, porém, a tua ira. Capítulo 15, versículo 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Capítulo 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus.
Fica aí, pois, estabelecida a cronologia da aplicação da ira ou cólera de Deus, ou seja, desde o seu anúncio na fala do anjo que aparece no capítulo 10, dizendo que não há mais tempo, até a sua efetivação no derramamento das taças da cólera de Deus. E vamos recordar que Deus não fica irado, não se encoleriza, não quer destruir seus filhos. Não. Isso foi linguagem humana para uma humanidade muito compenetrada da sua materialidade. A humanidade pouco sabia sobre espiritualidade e menos ainda desejava saber. Só depois da vinda do Paráclito ao mundo, só com a codificação feita por Kardec, é que a humanidade passou, e bem lentamente ainda, a conhecer um pouco mais da espiritualidade, apesar de a espiritualidade estar sempre presente na humanidade, conforme pode-se comprovar na simples leitura dos primeiros livros da Bíblia, quando os homens atribuíam essa comunicação entre os dois mundos, material e espiritual, ao próprio Deus. Hoje, graças às explicações do Espírito Santo, sabemos que Deus não se comunica diretamente com os homens devido à imensa barreira que os homens têm para compreender a mensagem ou vontade de Deus. O Pai Celestial, todavia, não deixa de fazer chegar a esses cegos homens a sua soberana vontade, que vem por meio dos espíritos superiores, dos bons espíritos, dos puros espíritos, até chegar ao mais recôndito deste mundo. Para concluir por hoje, uma palavra sobre a correlação entre os selos e as trombetas. Ambos representam para a humanidade os diversos avisos enviados por Deus para que os homens, ou melhor, os espíritos, se emendem, tomem o caminho da regeneração. Só que, infelizmente, o que parece é que poucos deram ouvidos a esses anúncios, a esses clamores, pois que a humanidade indica caminhar para a sua iminente queda. Os sinais tornam-se mais claros para os homens por meio de tantos acontecimentos como incêndios, maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões, quando a própria natureza parece vir cobrar ao homem por todos os seus desmandos. E apesar dos avisos, o que vemos é a concretização do que está profetizado pelo Apocalipse, com particular intervenção dos capítulos que se seguem. Mas o bom de tudo isso é que, ao final, Jesus estará de volta e dará a cada um de acordo com as suas obras, fazendo assim a separação do joio e do trigo. Um fraternal abraço a todos e até o próximo programa.